Então vamos lá. A gente tem aqui um conjunto de dados, né? Que são os dados que a gente gerou. Esses dados não foram gerados aleatoriamente, então eles foram gerados simulando uma série temporal com comportamento de sazonalidade. Se eu quiser verificar isso, eu posso expressar os dados em termos de um gráfico de linhas, e aí eu vejo lá uma repetição daquilo que a gente desenhou no quadro, né? Um comportamento sazonal em que eu tenho um crescimento até atingir um pico, depois uma redução, e a cada 5 pontos esse comportamento se repete. Então, se eu vier aqui no gráfico e contar, olha, um ponto análogo aqui, esse primeiro, ele é o ponto 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O sexto ponto tem um comportamento análogo ao do primeiro, então o intervalo de sazonalidade vai ser a diferença entre os pontos análogos, ou seja, 6 menos 1 vai dar 5. Eu preciso conferir isso em outros pontos do gráfico. Posso pegar esse ponto de máximo aqui, ó, e posso pegar, ele é o primeiro ponto da série, né, que tem repetição, 1, 2, 3, 4, 5. O sexto ponto já seria uma repetição. O índice desses pontos é o oitavo ponto, menos o terceiro é 5. Então, eu estou vendo que esse comportamento se repete a intervalos fixos e iguais a 5. Então, a primeira coisa que a gente tem para calcular a previsão de demanda em séries temporais que tem sazonalidade é que definir o intervalo. Nesse caso aqui, eu já sei que ele é igual a 5, então eu vou calcular a média centrada móvel para o intervalo igual a 5. Centrada no intervalo igual a 5. Eu não consigo calcular para o primeiro ponto, nem para o segundo, porque a média está no centro. Então eu consigo calcular para o terceiro. E o terceiro ponto é exatamente a média de 5 pontos aqui para o centro. Ok? Então calculo, deu 9,2. Eu vou fazer isso até lá embaixo. Notem que esse último ponto aqui, ó, eu não tenho essas informações aqui. Então eu não posso calcular, eu vou jogar ele fora. E o penúltimo, a mesma coisa. Olha, tem um ponto aqui que ele calculou, mas que eu não tenho a informação. Então eu jogo ele fora também. Ok? Depois a gente precisa calcular a média das médias centradas móveis. No quadro eu coloquei um tracinho em cima. Aqui eu vou colocar um M na frente para a gente saber que é a média. Esse valor aqui, ele é igual à média das médias centradas móveis que nós calculamos. Então deu 8,84. Tá certo? Não vou fazer os arredondamentos aqui não. Então, uma vez que a gente calculou a média das médias centradas móveis, a gente vai calcular o nosso índice sazonal individual, que vai ser o quê? Ele vai ser a relação entre a demanda verificada, né? Então deixa eu colocar aqui, ele é igual a demanda histórica dividida pela média das médias centradas móveis. Então eu calculo isso para todos os pontos do meu intervalo. Ok? Depois que a gente calculou isso, eu preciso calcular o índice sazonal que a gente chama de índice sazonal de intervalo. Esse índice ele é sempre igual ao número de pontos que eu tenho no intervalo. Então, se eu tenho um intervalo de sazonalidade igual a 5, eu vou calcular 5 índices sazonais de intervalo, que será dado pela média dos pontos análogos. Então, eu posso pegar aqui e colocar assim, ó, igual a média desse ponto, com outro ponto análogo aqui, que nesse caso é o sexto ponto, com outro ponto análogo, que nesse caso é o 11º. Então, eu calculo essa média e achei o índice sazonal para esse intervalo. Eu faço isso com 5 pontos. Então, estão aqui os pontos, os índices sazonais de intervalo. Depois desses índices, eles se repetirão ao longo da minha série de dados. Tá ok? A previsão de demanda, o nosso PI, vai ser dado pela multiplicação desse índice sazonal do intervalo vezes a média das médias centradas móveis. Então, eis aqui a minha previsão calculada para esses 15 pontos. Tá certo? Essa é a previsão. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso calcular, porque, por exemplo, se eu pegar esses dois conjuntos de dados aqui, ó, e traçar um gráfico, o que eu vou ver aqui, ó? Nós temos algum problema aqui. Por que deu essa diferença tão grande, hein? Deixa eu deletar esse cara aqui.
Ah, não. Escolhi o tipo de gráfico errado, tá? Então, olha aqui. Em azul, a gente tem a demanda histórica. Beleza? Em alaranjado, a gente tem a demanda que teria sido prevista com a técnica. Então, eu vejo que ela tem um errozinho, não tem? Sim ou não? Ela não está exatamente uma em cima da outra. Esse erro é que a gente vai calcular através do desvio absoluto, que a gente viu que o desvio absoluto ele é o módulo da diferença entre a demanda histórica e a demanda prevista. Então, eis aqui os desvios absolutos. E eu posso, inclusive, calcular o meu MAD a partir da média dos desvios absolutos. Então, aqui o meu MAD, a gente calculou no quadro 0,49, que é exatamente o valor que a gente achou aqui. Com isso, a gente conseguiu usar a técnica inteira. Por que eu fiz tão rápido? Não é só por causa do Excel, porque eu não precisei explicar nada. Eu fui só usando aquela receita de bolo que a gente tinha escrito no quadro.